Oi, gente, aqui é a Elisa falando. Eu tenho umas coisinhas para falar para vocês aqui sobre que eu conversei com algumas pessoas lá no grupo do Telegram, por isso que eu peço para todo mundo se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar, deixar aquele like para ajudar no canal, tá? Mas também entrar no grupo do Telegram, porque se você quer ter sempre alguma notícia antecipada do que vai acontecer, do que pode acontecer no canal, você vai ficar sabendo por lá, tá? Ontem no Telegram eu conversei com as pessoas que estão lá. Para quem não sabe, até o momento tá rolando a votação para o próximo audiobook do canal, que vai ser escolhido por vocês. E aí, uma pessoa deu uma ideia, né? Um inscrito do canal deu uma ideia da gente fazer leitura coletiva. E o que é que eu pensei? Como tem muitos pedidos no canal, o primeiro escolhido vai ser feito, o audiobook normal para o canal, e o segundo mais escolhido da votação vai ser feita leitura coletiva. Ou seja, então abre mais espaço para mais livros entrarem aqui no canal como variedade, entendeu? Então, para quem ainda não estava sabendo disso, eu conversei com alguns inscritos lá no Telegram, tá? E eu queria trazer essa ideia para vocês também aqui fora, que estão acompanhando só pelo YouTube. O que vocês acham da ideia? Deixa aqui nos comentários, tá? O que vocês acham, se acham uma boa ou não. E não se esqueçam, tá? De entrar no grupo Telegram, que lá vou ter muitas novidades para vocês. Agora na tela vou estar deixando também os nomes dos nossos inscritos, novos inscritos do canal. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. E vamos seguir para a leitura que está bombástica hoje. Está muito boa. Capítulo 11. Kiena. Eu nunca vi uma foto de Jean. Não sei se ela se parece comigo ou com Scott. Os olhos dela são azuis ou castanhos. Seu sorriso é honesto como o de seu pai. Ela ri como eu. Ela está feliz. Essa é a minha única esperança para ela. Eu quero que seja feliz. Tenho total fé em Grace e Patrick. Sei que eles amavam Scott e é óbvio que eles amam Jean. Eles amavam antes, mesmo dela nascer. Eles começaram a brigar pela custódia no dia que souberam que eu estava grávida. O bebê ainda não tinha pulmões totalmente desenvolvidos, mas eles já estavam lutando por sua primeira respiração. Perdi a batalha pela custódia antes mesmo de Jean nascer. Não há muitos direitos que uma mãe tem quando é sentenciada a vários anos de prisão. O juiz disse que, devido à natureza de nossa situação e à pressão que causei à família de Scott, ele não poderia, em sã consciência, honrar meu pedido de direito de visita. Nem forçaria os pais de Scott a manter o relacionamento entre minha filha e eu enquanto estivesse na prisão. Disseram-me que eu poderia pedir direitos ao tribunal após minha libertação, mas como meus direitos foram rescindidos, provavelmente há muito pouco que eu possa fazer. Entre o nascimento de Jean e minha libertação quase 5 anos depois, há pouco que alguém possa ou faria por mim. Tudo que tenho é essa esperança intangível que tento agarrar com mãos infantis. Estava rezando para que os pais de Scott só precisassem de tempo. Eu assumi, ignorantemente, que eles eventualmente veriam a necessidade de eu estar na vida de Jean. Não havia muito que eu pudesse fazer na minha posição isolada do mundo. Mas agora que estou fora, pensei muito sobre como deveria fazer isso. Não tenho ideia do que esperar. Nem sei que tipo de pessoas eles são. Eu só os encontrei uma vez quando Scott e eu estávamos namorando. E isso não foi muito bom. Tentei encontrá-los online, mas seus perfis são extremamente privados. Não havia uma única foto de Jean online que eu pudesse localizar. Até procurei todos os amigos de Scott, cujos nomes eu conseguia lembrar, mas não conseguia lembrar de muitos. E todos os seus perfis eram privados. Eu sabia muito pouco sobre a vida de Scott antes dele me conhecer, e não estava com ele tempo suficiente para realmente conhecer seus amigos ou sua família. 6 meses dos 22 anos que viveu. Por que todos de sua vida são tão fechados? É por minha causa? Estão com medo de que isso aconteça? Eu aparecer? Esperando fazer parte da vida da minha filha? Eu sei que todos me odeiam e têm direito de me odiar, mas parte de mim vive com eles nos últimos 4 anos em Jean.
Minha esperança é que tenham encontrado um pouco de perdão para mim através da minha filha. O tempo cura todas as feridas, certo? Exceto que não os deixei com um simples ferimento. Deixei-os como uma vítima. Uma tão comovente que existe a possibilidade de nunca ser perdoada. É difícil não se apegar à esperança. Porém, quando tudo o que pude fazer ou esperar é este momento. Vai me completar ou me destruir. Não há meio termo. Daqui a 4 minutos vou descobrir. Estou mais nervosa nesse momento do que no tribunal há 5 anos. Agarro a estrela do mar de borracha com força da minha mão. É o único brinquedo que eles tinham à venda no posto de gasolina, ao lado do meu apartamento. Poderia ter pedido ao taxista para me levar ao Target ou ao Mart, mas ambos estão na direção oposta de onde espero que Jean ainda viva, e não posso pagar tanto táxi. Depois que fui contratada no supermercado hoje, fui para casa e tirei uma soneca. Não queria aparecer enquanto Jean não estivesse na casa de Grace e Patrick. E se Amy estiver certa e Ledger não tiver filhos, é uma suposição razoável que a garotinha que ele treina no T-Ball é minha filha. E a julgar pela quantidade de Gatorade que ele comprou, estava se preparando para um longo dia de muitas equipes, o que, usando o raciocínio dedutivo, significa que levaria horas até Jean voltar para casa. Esperei o quanto pude. Sei que o bar abre às 5, o que significa que Ledger provavelmente levará Jean para casa antes disso. E eu realmente não quero que Ledger esteja lá quando eu chegar. Então, marquei minha corrida de táxi para chegar às 5h15. Não queria chegar mais tarde porque não quero aparecer quando eles estão jantando ou depois que ela for para a cama. Quero fazer tudo certo. Não quero fazer nada que faça Patrick ou Grace se sentirem mais ameaçados pela minha presença do que provavelmente já estarão. Não quero que eles me peçam para sair antes que eu possa defender meu caso. Em um mundo perfeito, eles abrirão a porta da frente para mim e permitirão que eu me reúna com a filha que nunca segurei. Em um mundo perfeito, seu filho ainda estaria vivo. Eu me pergunto o que verei em seus olhos quando me encontrarem na porta da frente. Será choque? Ódio? Quanto Grace me despreza? Tento me colocar no lugar de Grace às vezes. Tento imaginar o ódio que ela tem por mim, como deve ser da perspectiva dela. Às vezes, deito na cama e fecho os olhos e tento justificar todas as razões pelas quais essa mulher está me impedindo de conhecer minha filha para que eu não a odeie de volta. Eu penso, Kenna, imagine que você é Grace. Imagine que você tem um filho. Um belo jovem que você ama mais do que a vida, mais do que qualquer vida após a morte. E que ele é bonito e é realizado. Mas o mais importante, é gentil. Todo mundo diz isso. Outros pais desejam que seus filhos sejam mais parecidos com seu filho. Você sorri porque está orgulhosa dele. Você está tão orgulhosa dele, mesmo quando lhe traz para casa sua nova namorada. Aquela que você ouviu gemendo muito alto no meio da noite. A namorada que você viu olhando ao redor da sala enquanto todo mundo estava rezando durante o jantar. A namorada que você pegou fumando às 11 da noite no pátio dos fundos. Mas não disse nada. Você só esperava que seu filho perfeito a superasse logo. Imagine que recebe um telefonema do colega de quarto do seu filho, perguntando se sabe onde ele está. Ele deveria aparecer para o trabalho mais cedo naquele dia, mas por alguma razão não apareceu. Imagine sua preocupação porque seu filho aparece. Ele sempre aparece. Imagine que ele não atende o celular quando você liga para saber por que não apareceu. Imagine que você começa a entrar em pânico com o passar das horas. Normalmente pode senti-lo, mas não pode senti-lo hoje. Você se sente cheia de medo e vazia de orgulho. Imagine que comece a fazer ligações telefônicas. Você liga para a faculdade dele, para o empregador dele, até ligaria para a namorada que não gosta muito se você soubesse o número dela. Imagine que ouve a porta de um carro bater e dá um suspiro de alívio apenas para cair no chão quando vê a polícia à sua porta.
Imagine ouvir coisas como: me desculpe, e acidente, e acidente de carro, e não consegui. Imagine-se não morrendo naquele momento. Imagine ser forçada a continuar vivendo aquela noite horrível, acordar no dia seguinte, ser solicitada a identificar seu corpo sem vida. Um corpo que você criou, deu vida, cresceu dentro de você, ensinou a andar, falar, correr e ser gentil com os outros. Imagine tocar seu rosto frio, suas lágrimas caindo no saco plástico em que ele está enfiado, seu grito preso em sua garganta, silencioso como os gritos que teve em pesadelos. E ainda assim, você ainda vive, de alguma maneira. De alguma forma você continua sem a vida que fez. Você sofre. Está muito fraca para planejar o funeral dele. Fica se perguntando por que seu filho perfeito, seu filho gentil, seria tão imprudente. Você está tão devastada, mas seu coração continua batendo. Repetidamente, lembrando-lhe de todos os batimentos cardíacos que seu filho nunca sentirá. Imagine que fica ainda pior. Imagine isso. Imagine que quando você pensa que está no fundo do poço, é apresentada um penhasco totalmente novo que pode cair quando lhe dizem que seu filho nem estava dirigindo o carro que estava indo rápido demais no cascalho. Imagine ser dito que o acidente foi culpa dela. A menina que fumou o cigarro e não fechou os olhos durante a oração no jantar e gemeu muito alto na sua casa silenciosa. Imagine dizerem que ela foi descuidada e tão cruel com a vida que você criou. Imagine dizerem que ela o deixou lá. Fugiu, disseram. Imagine ser informada de que a encontraram no dia seguinte em sua cama, de ressaca, coberta de lama e cascalho, e o sangue de seu filho bondoso. Imagine dizerem que seu filho perfeito tinha um pulso perfeito e poderia ter vivido uma vida perfeita, se pudesse ter tido aquele desastre com uma garota perfeita. Imagine descobrir que não precisava ser assim. Ele nem estava morto. 6 horas, eles estimaram que ele viveu. Vários metros ele rastejou, procurando por você, precisando de sua ajuda, sangrando, morrendo, por horas. Imagine descobrir que a garota que gemia muito alto e fumava o cigarro no seu pátio às 11 horas da noite poderia tê-lo salvado. Um telefonema que ela não fez. 3 números que ela nunca discou. 5 anos ela serviu por sua vida. Como se você não o criou por 18. Viu ele florescer sozinho aos 4. E talvez pudesse ter conseguido mais 50 anos com ele, se ela não os interrompesse. Imagine ter que continuar depois disso. Agora, imagine essa garota. Aquela que esperava que seu filho superasse. Imagine depois de toda a dor que te causou, ela decide voltar a aparecer na sua vida. Imagine que ela tenha coragem de bater na sua porta. Imagine que ela sorri na sua cara. Pergunta sobre a filha. Espera fazer parte da pequena e bela vida que seu filho milagrosamente deixou para trás. Basta imaginar. Imagine ter que olhar nos olhos da garota que deixou seu filho rastejar vários metros durante sua morte, enquanto ela tirava uma soneca em sua cama. Imagine o que você diria a ela depois de todo esse tempo. Imagine todas as maneiras que você poderia machucá-la de volta. É fácil ver por que Grace me odeia. Quanto mais me aproximo da casa deles, mais estou começando a me odiar também. Nem sei porque estou aqui sem estar mais preparado. Isso não vai ser fácil. Mesmo que eu esteja me preparando para esse momento todos os dias por 5 anos, eu nunca ensaiei. O taxista vira o carro na antiga rua de Scott. Sinto que estou afundando no banco de trás com um peso diferente de tudo que já experimentei antes. Quando vejo a casa deles, meu medo se torna audível. Faço um barulho no fundo da minha garganta que me surpreende, mas toma todo o esforço dentro de mim para manter minhas lágrimas sob controle.
Jim pode estar dentro daquela casa agora. Estou prestes a cruzar um pátio onde Jim jogou. Estou prestes a bater em uma porta que Jim abriu. $12 mesmo, diz o motorista. Tiro $15 do bolso e digo a ele para ficar com o troco. Sinto como se estivesse flutuando para fora do carro. É uma sensação tão estranha. Olho para o banco de trás para ter certeza de que não estou ainda sentada lá. Penso em pedir ao motorista que espere, mas isso seria admitir prematuramente a derrota. Vou descobrir como chegar em casa mais tarde. Nesse momento, agarro-me ao sonho impossível de que levarei horas até que peçam para sair. O motorista se afasta assim que fecha a porta, e fico parada no lado oposto da rua da casa deles. O sol ainda está brilhando no céu ocidental. Gostaria de ter esperado até escurecer. Eu me sinto como um alvo aberto, vulnerável ao que quer que esteja prestes a vir até mim. Quero me esconder. Preciso de mais tempo. Ainda nem pratiquei o que vou dizer. Tenho pensado nisso constantemente, mas nunca pratiquei em voz alta. Minha respiração fica cada vez mais difícil de controlar. Coloco as mãos na nuca e inspiro e expiro. Inspiro e expiro. As cortinas da sala de estar não estão abertas, então não sinto que minha presença é conhecida ainda. Sento no meio-fio e tomo um momento para me recompor antes de caminhar até lá. Sinto que meus pensamentos estão dispersos dos meus pés e preciso pegá-los um de cada vez e colocá-los em ordem. Primeiro, peça desculpas. Segundo, expresse minha gratidão. Terceiro, implore por sua misericórdia. Deveria ter me vestido melhor. Estou de jeans e a mesma camiseta Mountain Dew que usei ontem. É a roupa mais limpa que eu tenho. Mas agora que estou olhando para mim, quero chorar. Não quero conhecer minha filha pela primeira vez usando uma camiseta de Mountain Dew. Como Patrick e Grace devem me levar a sério quando nem estou vestida a sério? Não deveria ter corrido até aqui. Deveria ter pensado mais nisso. Estou começando a entrar em pânico. Eu gostaria de ter um amigo. Nicole? Eu me viro para o som de sua voz. Estico meu pescoço até meus olhos encontrarem o de Ledger. Em circunstâncias normais, vê-lo aqui me chocaria, mas já estou na capacidade máxima de sentir as coisas. Então meu processo de pensamento é mais como um apático. Ótimo. Claro. Há uma intensidade aguda na maneira como ele está olhando para mim, que envia um calafrio pelos meus braços. O que você está fazendo aqui? Ele pergunta. Porra. Nada. Porra! Meus olhos piscam do outro lado da rua. Então olho para trás de Led, para que eu estou assumindo ser a casa dele. Lembro-me de Scott dizendo que Led cresceu do outro lado da rua dele. Quais são as chances dele ainda viver aqui? Não tenho ideia do que fazer. Eu me levanto. Meus pés parecem pesos. Olho para Led, mas ele não está mais olhando para mim. Está olhando para o outro lado da rua, para a antiga casa de Scott. Ele passa a mão pela mandíbula e há um novo olhar perturbador em seu rosto. Ele diz: Por que você estava olhando para aquela casa? Ele está olhando para o chão, depois para o outro lado da rua, depois para o sol. Mas então seus olhos pousam em mim, depois que não consigo responder a sua pergunta. Ele é uma pessoa completamente diferente do homem que vi no supermercado hoje. Ele não é mais o cara fluido que se move pelo bar como se estivesse em patins. Seu nome não é Nicole. Ele diz isso como se fosse uma percepção deprimente. Estremeço. Ele juntou tudo. Agora parece que ele quer destruir tudo. Ele aponta para sua casa. Vai. A palavra é afiada e exigente. Dou um passo para a rua longe dele. Sinto-me começar a tremer assim que ele entra na rua e fecha a distância entre nós,
Seus olhos estão na casa do outro lado da rua novamente, quando ele coloca o braço em volta de mim, pressionando minha mão firme na parte inferior das minhas costas. Ele começa a me empurrar junto com ele, enquanto aponto para a casa em frente onde a minha filha mora. Entre antes que eles vejam você. Esperava que ele eventualmente juntasse as peças. Eu só queria que ele tivesse feito a conexão ontem à noite. Não agora, quando estou a apenas 5 metros dela. Olho para a casa dele. Depois olho para a casa de Patrick e Grace. Não tenho como escapar dele. A última coisa que quero fazer agora é causar uma cena. Meu objetivo era chegar pacificamente e fazer isso da maneira mais tranquila possível. Ledger parece querer o oposto. Por favor, me deixe em paz, digo com os dentes cerrados. Não é da sua conta. Porra, não é. Ele sibila. Ledger, por favor. Minha voz treme de medo e lágrimas. Estou com medo dele. Com medo desse momento, com medo da ideia do que vai ser muito mais difícil do que eu temia. Porque mais ele estaria me empurrando para longe de sua propriedade. Olho para trás, para a casa de Patrick e Grace, mas meus pés continuam se movendo em direção à casa de Ledger. Eu lutaria, mas nesse momento não tenho mais certeza se estou pronta para enfrentar os Landres. Pensei que estava pronta quando entrei no táxi mais cedo, mas agora que estou aqui e Ledger está bravo, não estou absolutamente pronta para enfrentá-los. É óbvio desde os últimos minutos que minha chegada pode ser um pouco precipitada e não é nada bem-vinda. Eles provavelmente foram notificados quando fui liberada para um alojamento de transição. Eles têm que estar esperando que isso acontecesse eventualmente. Meus pés não são mais pesos. Sinto que estou flutuando de novo, alta no ar como um balão, e estou seguindo Ledger como se ele estivesse me puxando por uma corda. Sinto vergonha de estar aqui. Envergonhado o suficiente para seguir Ledger como se não tivesse voz ou pensamentos próprios. Eu certamente não tenho nenhuma confiança nesse segundo. E minha camiseta é muito estúpida para um momento dessa magnitude. Eu sou estúpida por pensar que este era o caminho a seguir. Ledger fecha a porta quando estamos dentro da sua sala. Ele parece enojado. Não sei se é ao me ver, ou se está pensando na noite passada. Ele está andando pela sala de estar, uma palma pressionada contra a testa. É por isso que você apareceu no bar? Você estava tentando me enganar para levá-la até ela? Não. Minha voz é patética. Ele desliza as mãos pelo meu rosto em frustração. Faz uma pausa e em seguida apenas murmura. Deus. Caramba. Ele está tão bravo comigo. Por que sempre toma as piores decisões? Você está na cidade há um dia. Ele rouba as chaves de uma mesa. Você realmente achou que isso era uma boa ideia? Aparecer cedo? Cedo? Ela tem 4 anos. Aperto um braço sobre meu estômago, revirando. Eu não sei o que fazer. O que eu faço? O que posso fazer? Tem que haver alguma coisa. Algum tipo de compromisso. Eles não podem decidir coletivamente o que é melhor para Jean sem me consultar. Eles podem. Eles podem. Eu sou a irracional nesse cenário. Só tenho medo de admitir isso. Quero perguntar a ele se há algo que eu possa fazer para que eles me ouçam. Mas o jeito que ele está olhando para mim me faz sentir completamente errada. Começo a me perguntar se estou em posição de fazer perguntas. Seu foco cai para a estrela do mar de borracha na minha mão. Ele se aproxima de mim e estende a mão. Coloco a estrela do mar em sua palma. Não sei por que entrego. Talvez se ele ver que apareci com um brinquedo, saiba que estou aqui com boas intenções. Mesmo? Um anel de dentição? Ele o joga no sofá como se fosse a coisa mais estúpida que já viu. Ela tem 4 anos. Ele caminha em direção à sua cozinha.
Vou te levar para casa. Espere até eu levar minha caminhonete para a garagem. Não quero que eles vejam você. Já não sinto que estou flutuando. Eu me sinto pesada e congelada, como se meus pés estivessem presos na laje de concreto da casa dele. Olho pela janela da sala para a casa de Patrick e Grace. Estou tão perto. Tudo que nos separa é uma rua vazia e sem trânsito. Está claro para mim o que vai acontecer a seguir. Patrick e Grace não querem nada comigo, a ponto de Leslie interceptar minha chegada. Isso significa que não haverá negociação. O perdão que eu esperava ter encontrado a caminho para eles nunca chegou aqui. Eles ainda me odeiam. Aparentemente, o mesmo acontece com todos os outros em suas vidas. A última maneira de poder ver minha filha é se, por algum milagre, conseguir passar pelo sistema judiciário. E isso vai exigir dinheiro que ainda não tenho, e anos que não posso suportar pensar em passar. Eu já senti tanta falta dela. Se eu quiser ver Jean alguma vez, essa é minha única chance. Se quero a oportunidade de pedir perdão aos pais de Scott, é agora ou nunca. Agora ou nunca. Led provavelmente não perceberá que não estou seguindo até sua garagem por mais de 10 segundos. Pelo menos. Talvez eu consiga antes que ele me alcance. Deslizo para fora e corro o mais rápido que posso pela rua. Estou no quintal deles. Meus pés estão correndo pela grama em que Jean tocou. Estou batendo na porta na frente deles. Estou tocando a campainha deles. Estou tentando olhar pela janela para ter um vislumbre dela. Por favor, sussurro, batendo mais forte. Meu sussurro se transforma em pânico quando ouço Led se aproximando de mim por trás. Eu sinto muito! Grito, batendo na porta. Minha voz é um apelo temeroso agora. Desculpe, me desculpe. Por favor, deixe-me vê-la. Estou sendo puxada e depois carregada de volta para casa do outro lado da rua. Mesmo através da minha luta para sair de seus braços, estou olhando para a porta da frente que fica cada vez menor, esperando por um vislumbre no meio de um segundo da minha garotinha. Não vejo nenhum movimento na casa deles antes de não estar mais do lado de fora. Estou de volta na casa de Led, sendo jogada em seu sofá. Ele está segurando o telefone, andando da sala de estar enquanto diz com o número de telefone. São apenas 3 dígitos. Ele está chamando a polícia. Eu entro em pânico. Não, suplico. Não, não, não. Eu corro pela sala de estar em uma tentativa de pegar o telefone, mas ele apenas coloca a mão no meu ombro e me leva de volta para o sofá. Sento e enterro os cotovelos nos joelhos, levando os dedos a um ponto trêmulo contra a boca. Por favor, não chama a polícia. Por favor. Sento quieta, querendo parecer inofensiva, esperando que ele apenas me olhe nos olhos por tempo suficiente para sentir minha dor. Seus olhos encontram os meus assim que as lágrimas começam a cair pelo meu rosto. Ele faz uma pausa antes de completar a chamada. Ele me encara, estudando-me, procurando no meu rosto por uma promessa. Eu não vou soltar. Se ele chamar a polícia, isso não vai ficar bom para mim. Não posso ter nada adicionado ao meu registro, mesmo que não tenha infringido nenhuma lei que eu saiba. Mas apenas estar aqui, indesejada, é uma marca suficiente contra mim. Ele dá um passo mais perto. Você não pode voltar aqui. Jure para mim que nunca mais veremos você, ou vou chamar a polícia agora mesmo. Eu não posso. Eu não posso prometer isso a ele. O que mais há na minha vida além da minha filha? Ela é tudo que eu tenho. Ela é o motivo de eu ainda estar viva. Isso não pode estar acontecendo. Por favor. Eu choro, sem saber o que eu estou implorando. Eu só quero que alguém me escute. Ouça-me. Para entender o quanto estou sofrendo. Quero que ele seja o homem que conheci no bar ontem à noite.
Quero que ele me puxe para seu peito, para me fazer sentir como se tivesse um aliado. Quero que ele me diga que vai ficar tudo bem, mesmo sabendo com tudo em mim que nunca, nunca vai ficar tudo bem. Os próximos minutos são borrão derrotado. Sou uma bagunça de emoções. Entro na caminhonete de LED e ele me leva para longe do bairro do qual minha filha foi criada por toda a sua vida. Finalmente estou na mesma cidade que ela, depois de todos esses anos. Mas nunca me senti mais longe dela do que neste momento. Pressiono minha testa na janela do passageiro e fecho meus olhos, desejando poder recomeçar desde o início. O começo. Ou pelo menos, avançar até o final. Capítulo 12. Ledger. É típico as pessoas serem elogiadas na morte, anunciado ao ponto de heroísmo às vezes. Mas nada que alguém disse sobre Scott foi embelezado para lembrar dele com carinho. Ele era tudo o que todos diziam sobre ele. Bom, engraçado, atlético, honesto, carismático, um bom filho, um grande amigo. Não passa um dia que eu não deseje ter trocado de lugar com ele, na vida e na morte. Eu desistiria da vida que estou vivendo em um instante se isso significasse que ele poderia ter apenas um dia com o Dee. Eu não sei se ficaria tão bravo, tão protetor com o Dee, se Kenna simplesmente tivesse causado o acidente. Mas ela fez muito mais do que isso. Ela estava dirigindo quando não deveria. Estava em alta velocidade. Estava bebendo. Capotou o carro. E então ela foi embora. Deixou o Scott lá para morrer. E caminhou para casa e se arrastou para a cama porque pensou que poderia se safar. Ele está morto porque ela estava com medo de ter problemas. E agora ela quer perdão? Não consigo pensar nos detalhes da morte de Scott agora. Não com ela sentada ao meu lado nesta caminhonete. Porque eu preferiria estar morto do que permitir a ela a satisfação de conhecer Dee. Se isso significa tirar de uma ponte, posso ser significativo o suficiente para fazer isso. O fato de que ela pensou que estaria tudo bem em aparecer é desconcertante para mim. Estou chateado por ela estar aqui, mas acho que minha raiva é amplificada pelo conhecimento de que ela sabia quem eu era ontem à noite. Quando nos beijamos, quando a segurei. Eu não deveria ter ignorado meu instinto. Havia algo estranho nela. Ela não se parece com a Kenna que vi nos artigos 5 anos atrás. Kenna de Scott tinha longos cabelos loiros, mas nunca olhei para o rosto dela naquela época. Eu nunca a conheci pessoalmente. Mas sinto que só de ver uma foto da garota que matou meu melhor amigo, deveria ter ficado mais na minha cabeça. Eu me sinto estúpido. Estou com raiva. Estou magoado. Me sinto explorado. Ainda hoje na loja, ela sabia quem eu era, mas não me deu nenhuma dica de quem ela era. Abro minha janela para pegar um pouco de ar fresco, esperando que isso me acalme. Meus dedos estão brancos enquanto agarro o volante. Ela está olhando pela janela, sem responder. Pode estar chorando, eu não sei. Eu não me importo. Eu não. Ela não é a garota que conheci ontem à noite. Aquela garota não existe. Ela estava fingindo comigo e caí direto em sua armadilha. Patrick expressou preocupação há vários meses quando descobrimos que ela foi libertada. Ele pensou que isso poderia acontecer, que ela poderia parecer querendo conhecer Jean. Eu até coloquei uma câmera Ring na minha casa que aponta para o jardim da frente. É como se eu soubesse que alguém estava sentado no meio-fio. Eu disse a Patrick que ele era tolo de se preocupar. Ela não iria aparecer, não depois do que ela fez. Agarro o volante com ainda mais força. Kenna pode ter trazido Jean ao mundo, mas é aí que sua reivindicação de Jean termina. Quando seu apartamento aparece, coloco a caminhonete em uma vaga e estaciono. Não desligo o motor, mas Kenna não faz um movimento para sair da minha caminhonete.
Achei que ela pularia para fora, antes mesmo de eu parar completamente como fez na noite passada. Mas parece que há algo que ela quer dizer. Ou talvez apenas tenha medo de entrar naquele apartamento tanto quanto provavelmente teme ficar nessa caminhonete. Ela está olhando para as mãos dobradas no colo. Levo a mão ao cinto de segurança e o solto. Mas quando está livre, permanece na mesma posição. Jean se parece com ela. Eu sempre presumi que sim, já que não via muito de Scott nas feições de Jean. Mas até essa noite, eu não tinha ideia do quanto ela se parece com a mãe. Elas têm o mesmo tom avermelhado de cabelos, lisos, sem uma onda ou cacho à vista. Ela tem os olhos de Kenna. Talvez seja por isso que vi bandeiras vermelhas ontem à noite. Meu subconsciente a reconheceu antes que eu pudesse. Quando os olhos de Kenna deslizam para os meus, sinto uma pontada de decepção dentro de mim. Jean se parece tanto com ela quando está triste. É como se eu estivesse olhando para o futuro em que Jean será um dia. Não gosto que a pessoa que eu mais detesto nesse mundo me lembre da pessoa que eu mais amo. Kenna enxuga os olhos, mas não me inclino, e abre o porta-luvas para pegar um guardanapo. Ela pode usar a camisa Mountain Dew que está usando há 2 dias. Eu não te conhecia antes de aparecer no seu bar ontem à noite. Ela diz, com uma voz trêmula. Juro. Sua cabeça cai para trás contra o encosto da cabeça. E ela olha para frente. Seu peito sobe com uma inspiração profunda. Ela exala no momento exato em que meu dedo encontra o botão de desbloqueio. Minha deixa para ela sair. Eu não me importo com a noite passada. Eu me importo com o dia. É isso. Observo uma lágrima deslizar por sua mandíbula. Odeio saber qual é o gosto dessas lágrimas. Odeio que parte de mim quer chegar e limpá-la. Será que ela chorou enquanto se afastava de Scott naquela noite? Ela se move com uma tristeza graciosa, inclinando-se para frente, pressionando o rosto nas mãos. Seu movimento enche minha caminhonete com o cheiro de seu shampoo. Tem cheiro de fruta. Maçãs. Apoio o cotovelo no batente da porta e me inclino para longe dela, cobrindo a boca e o nariz com a mão. Olho pela janela, não querendo saber mais nada sobre ela. Não quero saber como ela cheira, como soa, como são suas lágrimas, como sua dor me faz sentir. Eles não querem você na vida dela, Kenna. Um choro se mistura com um suspiro que soa como se estivesse cheio de anos de mágoa, quando ela diz: ela é minha filha. Sua voz decide se reconectar com seu espírito neste momento. Não é mais um fio de ar escapando de sua boca. Está cheia de pânico e desespero. Agarro meu volante, batendo nele com o polegar enquanto penso em como dizer o que preciso para que ela entenda. Jean é filha deles. Seus direitos foram rescindidos. Sai da minha caminhonete. Faça um favor a todos nós e volte para Denver. Não sei se o soluço que lhe escapa é real. Ela enxuga as bochechas e em seguida abre a porta e sai da minha caminhonete. Ela me encara antes de fechar a porta e se parece tanto com Jean. Até seus olhos ficaram um pouco mais claros como os de Jean quando ela chora. Eu sinto aquele olhar dentro de mim, mas sei que é apenas por causa do quanto ela se parece com Jean. Estou sofrendo por Jean, não por essa mulher. Kenna parece dividida entre ir embora, responder a mim ou gritar. Ela se abraça e me olha com 2 olhos enormes e devastados. Ela inclina o rosto para o céu por um segundo, inalando uma respiração trêmula. Foda-se, Ledger. A pontada de agonia em sua voz me faz estremecer internamente, mas permanece o mais estoica possível do lado de fora. Suas palavras não são nem mesmo um grito. São apenas uma declaração silenciosa e penetrante. Ela bate à porta da minha caminhonete e, em seguida, bate na minha janela com as 2 mãos.
Foda-se! Eu não espero que ela diga isso uma terceira vez. Dou ré na caminhonete e volto para a rua. Meu estômago está em um nó que parece amarrado ao seu punho. Quanto mais me afasto dela, mais sinto que se desfaz. Eu não sei o que eu esperava. Eu tinha aquela visão dela na minha cabeça todos esses anos. Uma garota sem remorso pelo que fez. Uma mãe sem apego ao filho que trouxe ao mundo. 5 anos de noções pré-concebidas, mas sólidas, não são fáceis de abandonar. Kenna é um caminho e apenas um caminho em minha mente. Remorso. Sem remorso. Não envolvida. Indiferente. Indigna. Não consigo conciliar a turbulência emocional que ela parece sofrer por não fazer parte da vida de Jean com a falta de consideração que ela teve pela vida de Scott. Dirige enquanto pensa em 1 milhão de coisas que deveria ter dito. 1 milhão de perguntas para as quais ainda não tenho respostas. Por que você não pediu ajuda? Por que você o deixou lá? Por que acha que merece causar uma reviravolta nas vidas que já destruiu? Por que eu ainda quero te abraçar? Capítulo 13. Kenna. Sinto que estou vivendo o meu pior cenário. Não só não consegui conhecer minha filha hoje, mas a única pessoa que poderia ser capaz de me levar até ela agora é o meu inimigo número 1. Eu odeio. Eu odeio que deixei ele me tocar na noite passada. Odeio que no breve tempo que passei com ele ontem, dei toda a munição para me rotular de mentirosa, prostituta, alcoólatra. Como se assassino não fosse o suficiente. Ele irá direto para Grace. E Patrick reforçará o ódio deles por mim. Ele vai ajudá-los a construir a parede ainda mais forte, mais alta e mais grossa entre mim e minha filha. Não tenho ninguém do meu lado. Nem uma única pessoa. Oi? Faço uma pausa no meio da escada. Há uma adolescente sentada no topo da escada. Ela tem síndrome de Down e está sorrindo para mim adoravelmente, como se este não fosse o pior dia da minha vida. Está vestindo o mesmo tipo de camiseta de trabalho que Amy usava no supermercado. Ela deve trabalhar lá. Amy disse que eles dão cargos de empacotador de supermercado para pessoas com necessidades especiais. Enxugo as lágrimas do meu rosto e murmuro. Oi. E então passo ao redor dela. Eu normalmente faria um esforço maior para ser amistosa, especialmente se vou trabalhar com essa garota. Mas tenho mais lágrimas na garganta do que palavras. Abro a porta do meu apartamento, e uma vez que estou dentro, eu a fecho e caio de bruços no meu colchão meio vazio. Não posso nem dizer que estou de volta a estaca zero. Sinto que estou no quadrado negativo agora. Minha porta se abre e eu imediatamente me sento. A garota da escada entra no meu apartamento sem ser convidada. Por que você está chorando? Ela fecha a porta atrás de mim e se inclina contra ela, examinando meu apartamento com olhos curiosos. Por que você não tem nada? Mesmo que ela tenha invadido sem permissão, estou muito triste para ficar chateada com isso. Ela não tem limites. Bom saber. Acabei de me mudar. Digo, explicando minha falta de coisas. A garota caminha até minha geladeira e a abre. Ela vê o pacote meio comido de Lunchables que deixei nesta manhã e o pega. Posso pegar isso? Pelo menos ela espera a permissão antes de comer. Pode. Ela dá uma mordida em um biscoito, mas então seus olhos se arregalam e ela joga os Lunchables no balcão. Ah! Você tem um gatinho! Ela vai até a gatinha e a pega no colo. Minha mãe não me deixa ter um gatinho. Você conseguiu dar Ruth? Em qualquer outro momento, eu a receberia. Mesmo. Mas eu simplesmente não tenho forças para ser amigável durante um dos piores momentos da minha vida. Preciso ter um colapso decente. E não posso fazer isso com ela aqui. Você pode ir, por favor? Digo o mais gentilmente possível,
Mas pedir a alguém para deixá-la em paz nunca pode deixar de doer. Uma vez, quando eu tinha 5 anos, tenho 17 agora. Mas quando tinha 5 anos, tive um gatinho, mas ele pegou vermes e morreu. Eu sinto muito. Ela ainda não fechou a geladeira. Qual é o nome dela? Ainda não dei o nome a ela. Ela não me ouviu pedir para ela ir embora. Por que você é tão pobre? O que faz você pensar que eu sou pobre? Você não tem comida, cama ou outras coisas. Já estive na prisão. Talvez isso assuste. Meu pai está preso. Você conhece ele? Não. Mas eu não te disse o nome dele. Eu estava em uma prisão só para mulheres. Abel Darcy. Esse é o nome dele. Você o conhece? Não. Por que você está chorando? Eu saio do colchão e vou até a geladeira e a fecho. Alguém te machucou? Por que está chorando? Não acredito que vou responder a ela. Sinto que isso me deixa ainda mais patética. Apenas desabafar com uma adolescente aleatória que entrou no meu apartamento sem minha permissão. Mas parece que seria bom dizer isso em voz alta. Tenho uma filha e ninguém me deixa vê-la. Ela foi sequestrada? Quero dizer que sim, porque às vezes parece assim. Não. Minha filha viveu com pessoas enquanto eu estava na prisão. Mas agora que estou fora, eles não querem que eu a veja. Mas você quer? Sim. Ela beija o gatinho no topo da sua cabeça. Talvez você devesse estar feliz. Eu realmente não gosto de crianças pequenas. Meu irmão às vezes coloca manteiga de amendoim nos meus sapatos. Qual é o seu nome? Kenna. Sou Lady Diana. Esse é mesmo o seu nome? Não, é Lucy. Mas eu gosto mais de Lady Diana. Você trabalha na mercearia? Pergunto a ela, apontando para sua camisa. Ela acena. Começo a trabalhar lá na segunda-feira. Trabalho lá há quase 2 anos. Estou economizando para comprar um computador, mas ainda não guardei nada. Vou jantar agora. Ela me entrega o gatinho e começa a encaminhar em direção à porta. Eu tenho algumas estrelinhas. Quando escurecer mais tarde, você quer acendê-las comigo? Eu me inclino contra o meu balcão e suspiro. Não quero dizer não, mas também tenho a sensação de que meu colapso vai durar pelo menos até de manhã. Talvez outra hora. Lady Diana sai do meu apartamento e tranco a porta dessa vez. E então, imediatamente, pego meu caderno e escrevo uma carta para Scott, porque é a única coisa que pode me impedir de desmoronar. Caro Scott, eu gostaria de poder lhe dizer como é nossa filha, mas ainda não tenho ideia. Talvez seja minha culpa por não ser honesta com Ledger sobre quem eu era ontem à noite. Ele pareceu tomar isso como algum tipo de traição quando percebeu quem eu era hoje. Nem cheguei a ver seus pais porque ele estava com tanta raiva que eu estava lá. Eu só queria ver a nossa filha, Scott. Só queria olhar para ela. Não estou aqui para tirá-la deles. Mas acho que Ledger ou seus pais não têm ideia de como é carregar um humano dentro de você por meses, apenas para ter aquele pequeno humano arrancado de você antes de até mesmo conhecê-lo. Você sabia que quando uma mulher é encarcerada dá à luz, se ela está quase terminando sua sentença, às vezes consegue manter seus bebês com ela? Isso acontece principalmente nas prisões onde as sentenças são mais curtas. Às vezes acontece, mas é raro. No meu caso, eu estava apenas começando minha sentença quando dei à luz a Dia. O que fez com que ela não pudesse ficar comigo na prisão? Ela nasceu prematura, e assim que nasceu, eles notaram que sua respiração não estava onde eles queriam. Então, imediatamente a levaram e transferiram para a UTIN. Eles me deram uma aspirina, alguns absorventes grandes e eventualmente me levaram de volta para a instalação com os braços e um útero vazios.
Dependendo das circunstâncias, algumas mães podem bombear e seu leite materno é armazenado e entregue ao bebê. Eu não fui uma das sortudas. Eu não tinha permissão para bombear. Não tinha permissão para nada que ajudasse meu leite a secar. 5 dias depois que Dia nasceu, eu estava lá na biblioteca da prisão, chorando em um canto porque o meu leite havia chegado. Minhas roupas estavam encharcadas e eu ainda estava emocionalmente devastada e fisicamente exausta. Foi quando conheci Eve. Ela estava lá há um tempo. Conhecia bem todos os guardas, todas as regras, até que ponto podia dobrá-las e quem a deixaria. Ela me viu chorando enquanto segurava um livro sobre depressão pós-parto. Então ela viu minha camisa encharcada e me levou para um banheiro e me ajudou a limpar. Ela meticulosamente dobrou as minhas toalhas de papel em quadrados e entregou uma a uma enquanto eu os colocava dentro do meu sutiã. Menino ou menina? Ela perguntou. Menina. Como você a chamou? Dee. Esse é um bom nome. Um nome forte. Ela é saudável? Ela era prematura, então eles a levaram assim que nasceu. Mas uma enfermeira disse que ela estava bem. Eve estremeceu quando eu disse isso. Eles vão deixar você vê-lo? Não. Acho que não. Eve balançou a cabeça e eu não sabia disso na época. Mas Eve tinha um jeito de comunicar conversas inteiras pelas diferentes maneiras que ela balançava a cabeça. Eu aprenderia lentamente ao longo dos anos. Mas naquele dia, eu não sabia o jeito que ela balançou a cabeça traduzindo para aqueles bastardos. Ela me ajudou a secar minha camisa. E quando voltamos para a biblioteca, me fez sentar e disse: aqui está o que você vai fazer. Vai ler todos os livros dessa biblioteca. Muito em breve, começará a viver nos mundos luxuosos desses livros, em vez do mundo sombrio dentro dessa prisão. Nunca fui uma grande leitora. Eu não gostei do plano dela. Balancei a cabeça, mas ela percebeu que eu não estava ouvindo. Ela puxou um livro da estante e me entregou. Eles tiraram seu bebê de você. Nunca vai superar isso. Então, você decide agora mesmo. Aqui mesmo. Vai viver na sua tristeza ou vai morrer nela? Essa pergunta me deu um soco no estômago. O abdômen que não continha mais minha filha. Eve não estava me dando uma conversa animada. De muitas maneiras foi o oposto. Ela não estava dizendo que eu iria superar o que estava sentindo, ou que as coisas ficariam mais fáceis. Ela estava me dizendo que era isso. A miséria que eu sentia seria meu novo normal. Eu poderia aprender a viver com isso ou poderia deixar isso me consumir. Engoli em seco e disse: vou viver nela. Eve sorriu e apertou meu braço. Aí está, mamãe. Eve não sabia, mas ela me salvou naquele dia com sua honestidade brutal. Estava certa. Meu normal nunca seria o mesmo. Não foi o mesmo desde que eu perdi você. E perdi nossa filha para os seus pais apenas... E perder nossa filha para os seus pais apenas me afastou ainda mais do centro. A maneira como me senti quando eles atiraram de mim naquela época é exatamente a mesma miséria derrotada que sinto agora. Lédia não tem ideia do quanto suas ações essa noite quebraram os últimos pedaços de mim. Eve não tem ideia do quanto suas palavras de quase 5 anos atrás ainda estão de alguma forma me salvando. Talvez seja assim que vou chamar a gatinha. Era. Com amor, Kenna. Capítulo 14. Lédia. Recebi 3 ligações de Patrick no caminho de volta para casa. Mas não atendi nenhuma delas porque estou muito bravo com Kenna para conversar sobre ela pelo telefone. Esperava que os Landres não a ouvissem batendo na porta, mas é óbvio que ouviram. Patrick está esperando no meu quintal quando volto para minha garagem. Ele está falando antes mesmo de eu sair da caminhonete. O que ela quer? Ele pergunta. A Grace está uma bagunça. Você acha que ela vai tentar lutar contra a guarda?
O advogado disse que seria impossível. Ele ainda está cuspindo perguntas para mim enquanto me segue até a cozinha. Eu jogo minhas chaves na mesa. Não sei, Patrick. Devemos obter uma ordem de restrição? Eu não acho que você tenha motivos para fazer isso. Ela não ameaçou ninguém. Ele anda pela cozinha e vejo como ele parece ficar cada vez menor. Eu sirvo um copo de água para ele e entrego. Ele bebe tudo e depois se senta em uma das banquetas. Deixa cair a cabeça em suas mãos. A última coisa que Jane precisa é que essa mulher entre e saia da sua vida. Depois do que ela fez com Scott, não podemos. Ela não vai aparecer aqui de novo. Digo, ela está com muito medo de que chamem os policiais. Meu comentário só aumenta sua preocupação. Por quê? Ela está tentando manter seu registro limpo para o caso de poder nos levar ao tribunal? Ela vive em um buraco. Duvido que tenha dinheiro para contratar um advogado. Ele se levanta. Ela está morando aqui? Eu concordo. Apartamentos Paradise. Não sei quanto tempo ela planeja ficar. Merda. Ele murmura. Isso vai destruir Grace. Eu não sei o que fazer. Eu não tenho nenhum conselho para ele. Por mais envolvido que esteja na vida dele, não sou o pai de Dia. Não fui eu quem a criou desde que ela nasceu. Esta não é minha luta. Mesmo que de alguma forma mergulhei no meio dela. Posso não ter voz jurídica, mas tenho opiniões. Fortes. Por mais que toda a situação não tenha um único resultado positivo para todas as partes envolvidas, a simples verdade é que fazer parte da vida de Dien é um privilégio. E Kenna perdeu esse privilégio na noite em que decidiu que sua liberdade valia mais que a vida de Scott. Grace não é forte o suficiente para enfrentar Kenna. Patrick pode não ser forte o suficiente também. Mas Patrick sempre fez questão, pelo menos, de fingir ser tão forte quanto Grace precisa que ele seja. Ele nunca agiria tão perturbado na frente de Grace. Ele guarda todo esse lado para si, para os momentos em que a morte de Scott é demais. Os momentos que ele precisa escapar e chorar sozinho no meu quintal. Às vezes, posso ver os dois começando a se desfazer. Sempre acontece em fevereiro, o mês de aniversário de Scott. Mas então o aniversário de Dian chega em maio e dá uma vida nova para eles. É isso que Kenna precisa entender. Grace e Patrick só estão vivos por causa de Dian. Ela é o fio que os impede de desmoronar. Não há espaço para Kenna nessa foto. Algumas coisas podem ser perdoadas. Mas às vezes uma ação é tão dolorosa que a lembrança dela ainda pode esmagar a pessoa 10 anos depois. Patrick e Grace sobrevivem porque Dian e eu os ajudamos a esquecer o que aconteceu com Scott por tempo suficiente para eles passarem todos os dias. Mas se Kenna estiver por perto, sua morte vai dar um tapa na cara deles repetidamente. Os olhos de Patrick estão fechados e suas mãos estão em um ponto contra o queixo. Parece que ele está fazendo uma oração silenciosa. Eu me inclino sobre o balcão e tento manter minha voz tranquilizadora. Dia está segura por enquanto. Kenna está com muito medo de que os policiais a chamem, muito falida para iniciar uma batalha de custódia. Você tem a vantagem. Tenho certeza de que depois dessa noite ela vai cortar suas perdas e voltar para Denver. Patrick olha para o chão por cerca de 10 segundos. Eu posso ver o peso de tudo que ele passou se assentando diretamente em seus ombros. Espero que sim, diz. Ele se dirige para a porta da frente. E uma vez que sai, eu fecho meus olhos e expiro. Cada coisa reconfortante que eu disse a ele é uma mentira. Com base no que sei de Kenna agora, por pouco conhecimento que possa ser, tenho uma sensação de que isso está longe de terminar. Você parece distraído, Roman diz. Ele pega um copo de mim e começa a servir uma cerveja que um cliente já teve que pedir 3 vezes. Talvez você devesse fazer uma pausa. Está nos retardando. Eu estou bem. Roman sabe que não estou bem.
Toda vez que olho para ele, está me observando, tentando descobrir o que está acontecendo comigo. Tento trabalhar por mais 1 hora, mas é sábado à noite e está barulhento, mesmo que tenhamos um terceiro barman nas noites de sábado. Roman está certo. Estou nos desacelerando e tornando as coisas piores. Então, eventualmente, vou pegar a maldita pausa. Sento nos degraus do beco, olho para o céu e me pergunto que diabos Scott faria agora. Ele sempre foi tão sensato. Eu não acho que ele herdou isso dos pais, no entanto. Talvez tenha, não sei. Talvez seja mais difícil para eles pensarem com a cabeça fria quando têm corações tão partidos. A porta se abre atrás de mim. Olho por cima do ombro e Roman está saindo. Ele se senta ao meu lado. Não diz nada. Essa é a maneira dele de abrir a palavra para eu falar. Kenna está de volta. A mãe de Dee? Eu concordo. Merda. Esfrego os olhos com os dedos, aliviando um pouco a pressão da dor de cabeça que vem crescendo o dia todo. Quase fiz sexo com ela ontem à noite, na minha caminhonete depois que o bar fechou. Ele não tem uma reação imediata a isso. Olho para ele e está apenas olhando fixamente para mim. Então levo a mão ao rosto e a esfrego na boca. Você o quê? Roman se levanta e sai para o beco. Está olhando para seus pés, processando o que acabei de dizer. Ele parece tão chocado quanto eu me senti quando juntei 2 e 2 do lado de fora da minha janela. Eu pensei que você odiasse a mãe de Dean. Eu não sabia que ela era a mãe de Dean na noite passada. Como você pode não saber? Ela era namorada do seu melhor amigo, certo? Eu nunca a conheci. Vi uma foto dela uma vez e talvez... a foto dela, acho. Mas ela tinha longos cabelos louros naquela época. Parecia completamente diferente. Uau! Roman diz. Ela sabia quem você era? Ainda não sei a resposta para isso. Então apenas dou de ombros. Ela não pareceu surpresa ao me ver do lado de fora da minha casa mais cedo. Apenas parecia chateada. Ela apareceu e tentou conhecer Dean hoje. E agora? Balanço minha cabeça. Eu fugi tudo, Roman. Patrick e Grace não precisam disso. Ela tem algum direito como mãe? Seus direitos foram rescindidos por causa da duração de sua sentença na prisão. Nós só estávamos esperando que ela não aparecesse e quisesse fazer parte de sua vida. Quero dizer, eles temiam. Todos nós. Acho que apenas presumimos que teríamos algum tipo de aviso. Roman limpa a garganta. Quero dizer, para ser justo, a mulher deu à luz a Dean. Acho que esse foi o seu aviso. Roman gosta de bancar o advogado do diabo em tudo que faz. Não me surpreende que ele esteja fazendo isso agora. Qual é o plano? Eles vão deixar Dean conhecer sua mãe agora que eles sabem que ela quer se envolver? Seria muito difícil para Patrick e Grace se Kenna tivessem suas vidas. Roman faz uma careta. Como Kenna vai encarar isso? Eu realmente não me importo como Kenna se sente. Nenhum avô deve ser forçado a ter que marcar uma visita com a assassina do seu filho. Roman levanta uma sobrancelha. A assassina. Isso é um pouco dramático. Suas ações levaram à morte de Scott, com certeza. Mas a garota não é uma assassina de sangue frio. Ele chuta uma pedra na calçada. Sempre achei que eles foram um pouco duros demais com ela. Roman não me conhecia quando Scott morreu. Ele só conhece a história. Mas se ele estivesse por perto 5 anos atrás para ver como isso afetou a todos, e ainda de alguma forma conseguisse dizer o que acabou de dizer, eu estaria dando um soco nele por isso. Mas ele está sendo apenas Roman, advogado do diabo, desinformado. O que aconteceu quando ela apareceu? O que eles disseram para ela? Ela não chegou tão longe. Eu a interceptei na rua e a deixei em seu apartamento. Então disse a ela para voltar para Denver. Roman enfia as mãos nos bolsos.
Observa o seu rosto, procurando o julgamento. Há quanto tempo foi isso? Ele pergunta. Já se passaram algumas horas. Você não está preocupado com ela? Quem? Jean? Ele balança a cabeça com uma pequena risada, como se eu não estivesse acompanhando. Estou falando de Kenna. Ela tem família aqui? Amigos? Ou você a deixou sozinha depois de mandá-la se fuder? Eu me levanto e escovo a parte de trás do meu jeans. Sei onde ele quer chegar. Mas não é problema meu. Pelo menos é o que eu continuo dizendo a mim mesmo. Talvez você devesse ver como ela está. Ele sugere. Eu não vou ver como ela está. Roman parece desapontado. Você é melhor que isso. Posso sentir meu pulso martelando na minha garganta. Não sei se estou mais chateado com ele ou com Kenna agora. Roman dá um passo mais perto. Ela é responsável pela morte acidental de alguém por quem estava apaixonada. Como se isso não fosse difícil o suficiente, ela foi para a prisão por isso e foi forçada a desistir de sua própria filha. Ela finalmente parece de volta esperando encontrá-la. E você fez sabe Deus o que com ela em sua caminhonete. Então a impede de conhecer sua filha. Então, a manda se fuder. Não é à toa que ficou batendo merda a noite toda? Ele volta a subir os degraus. Mas antes de entrar, ele se vira para mim e diz: Você é a razão de eu não estar morto em uma vala em algum lugar, Ledger. Você me deu uma chance quando todo mundo desistiu de mim. Você não tem ideia do quanto eu admiro você por isso. Mas é muito difícil olhar para você agora. Está agindo como idiota. Roman volta para dentro do bar. Olho para a porta depois que ela se fecha, então bato. Porra. Eu começo a andar no beco. Quanto mais ando, mais culpado me sinto. Estou inequivocamente do lado de Patrick e Grace, desde o dia em que descobri o que aconteceu com Scott. Mas quanto mais segundos se passam entre as palavras de Roman e minha decisão, mais confortável me sinto com tudo isso. Há duas possibilidades passando pela minha cabeça agora. A primeira é que Kenna é exatamente quem eu sempre acreditei que fosse. E apareceu aqui de forma egoísta, só pensando em si e sem pensar no que sua presença faria com Patrick e Grace. Ou mesmo Jean. A segunda possibilidade é que Kenna é uma mãe devastada e de luto, que simplesmente anseia pela filha que ela deseja desesperadamente fazer o certo. E se for esse o caso, não sei se estou bem com a forma como deixei as coisas essa noite. E se Roman estiver certo? E se eu arranquei cada grama de esperança que ela tinha? Sim. Onde isso a deixa? Sozinha em um apartamento sem futuro? Eu deveria estar preocupada? Devo verificar ela? Ando pelo beco atrás do bar por alguns minutos, até que finalmente me faça a pergunta que continua circulando de volta. O que Scott faria? Scott sempre via o melhor nas pessoas, mesmo naquelas que eu não conseguia achar bondade. Se ele estivesse aqui, só posso imaginar como estaria racionalizando tudo isso. Você foi muito duro, Ledger. Todos merecem o benefício da dúvida, Ledger. Você não será capaz de viver consigo mesmo se ela tirar a própria vida, Ledger. Foda-se. Murmurou. Foda-se. Eu não conheço a personalidade de Kenna. A reação que ela teve mais cedo poderia ser apenas dramática, pelo que sei. Mas ela também pode estar em um lugar muito escuro. Não vou conseguir dormir com isso na minha consciência. Sinto-me quieto e frustrado quando entro na minha caminhonete e volto para a casa dela. Talvez eu devesse sentir uma sensação de alívio que agora acho que Roman estava errado. Mas eu me sinto chateada. Kenna não está escondida dentro de seu apartamento. Ela está do lado de fora, parecendo que não se importa com nada no mundo. Ela está brincando com a porra de fogos de artifício. Estrelinhas. Ela e uma garota, girando na grama como se fosse uma criança e não uma adulta que, apenas algumas horas antes,
Agia como se seu mundo estivesse chegando ao fim. Ela não me viu parar porque está de costas para o estacionamento. Não percebeu que estou sentado aqui há vários minutos. Ela acende outra estrelinha para a garota, que então começa a fazer uma corrida louca com sua estrelinha e deixa rastros de luz com ela enquanto desaparece na esquina. Uma vez que Kenna está sozinha, pressiona as palmas das mãos nos olhos e inclina o rosto para o céu. Ela fica assim por alguns segundos. Então, enxuga os olhos com a camiseta. A garota reaparece e Kenna sorri. Então, a garota desaparece e Kenna deixa seu sorriso cair novamente em uma carranca. Ela está apenas ligando e desligando, ligando e desligando. E não gosto disso. Gosto que ela finge não estar triste toda vez que aquela garota volta correndo para ela. Talvez mamãe esteja certa. A garota volta mais uma vez e lhe entrega outra estrelinha. Enquanto ela acende, Kenna olha para cima e vê minha caminhonete. Seu corpo inteiro parece murchar. Mas ela força um sorriso para a garota e faz um movimento para a garota correr ao redor do prédio. Assim que a garota se vai novamente, Kenna começa a vir em minha direção. É óbvio que eu estava sentada aqui olhando para ela. Nem tento esconder isso. Destranco minha porta antes que ela alcance minha caminhonete e entre. Ela bate a porta. Você está aqui com boas notícias? Eu me mexo no meu lugar. Não. Ela abre a porta e começa a sair. Espere, Kenna. Ela faz uma pausa, então fecha a porta e permanece na caminhonete. Está tão quieta. Ela cheira a pólvora e fósforos. E há uma estranha corrente dentro dessa caminhonete que é tão palpável, que espero que a caminhonete inteira exploda. Mas não. Nada acontece. Ninguém fala. Eu finalmente limpo minha garganta. Você vai ficar bem? Minha preocupação está enterrada sobre um exterior frio como pedra. Então sei que minha pergunta parece forçada, como se eu não me importasse com a resposta. Kenna tenta sair da caminhonete novamente, mas eu agarro seu pulso. Seus olhos encontram o meu. Você vai ficar bem? Repito. Ela olha fixamente para mim com seus olhos vermelhos e inchados. Você está... Ela balança a cabeça, aparentemente confusa. Você está aqui porque tem medo que eu me mate? Eu não gosto de como ela parece querer rir da minha preocupação. Estou preocupado que você não esteja com a cabeça boa? Pergunto, reformulando sua pergunta. Sim, eu estou. Queria ter certeza de que você estava bem. Sua cabeça se inclina ligeiramente para a direita, enquanto ela vira todo o seu corpo para que fique de frente para mim em seu assento. Suas mechas de cabelo liso na altura dos ombros se inclinam com ela. Não é o caso. Não é isso. Ela diz. Está preocupado que, se eu acabar com minha vida, vai se sentir culpado por ter sido tão insuportavelmente cruel comigo. Por isso você voltou. Você não se importa se eu realmente me matar. Só não quer ser o impulso para minha decisão. Ela balança a cabeça com uma risada rasa. Você fez isso. Você me verificou. Sua consciência está limpa agora. Adeus. Kenna vai abrir a porta e a garota para quem ela estava acendendo estrelinhas aparece de repente na janela do passageiro. Seu nariz está pressionado contra o vidro. Abaixe essa janela. Kenna me diz. Viro minha chave para poder abrir sua janela. A garota se inclina, sorrindo para nós. Você é o pai de Kenna? Sua pergunta é tão fora de lugar que não posso deixar de rir. Kenna ri também. Dian tem a risada e o sorriso de Scott. A risada de Kenna é dela mesma. Uma que não ouvi antes desde segundo. Uma que eu quero ouvir de novo. Ele definitivamente não é meu pai, Kenna diz. Ela corta os olhos para os meus. Ele é o cara que eu te falei mais cedo. Aquele que me mantém longe da minha garotinha.
Kenna abre a porta e salta para fora. Ela bate a porta da minha caminhonete. Então a adolescente se inclina da janela do passageiro e diz: "Idiota." Kenna agarra a mão da garota e puxa para longe da caminhonete. "Vamos, Lady Diana." Ele não está do nosso lado. Kenna vai embora com a garota e não olha para trás. Não importa o quanto eu queira e não queira. E foda-se, meu cérebro é um pretzel. Não tenho certeza se posso estar do lado dela, mesmo que quisesse. Toda essa situação contém tantos cantos e recantos que tenho a sensação de que escolher lados será a ruína de todos nós. Capítulo 15. Kenna. Aqui está a coisa. Não deveria importar se uma mãe não é perfeita. Não importa se ela cometeu um grande e horrível erro no passado, ou muitos pequenos. Se ela quer ver sua filha, deve ter permissão para vê-la, mesmo que seja apenas uma vez. Eu sei por experiência. É melhor crescer sabendo que sua mãe perfeita está lutando por você do que crescer sabendo que ela não dá a mínima para você. Houve 2 anos da minha vida, não consecutivos, que foram passados em um orfanato. Minha mãe não era viciada ou alcoólatra. Ela simplesmente não era uma mãe muito boa. Sua negligência foi validada quando eu tinha 7 anos, e ela me deixou sozinha por uma semana, quando um cara que conheceu na concessionária onde trabalhava se ofereceu para levá-la de avião para o Havaí. Um vizinho notou que eu estava sozinha em casa e mesmo que minha mãe me dissesse para mentir se alguém perguntasse, eu estava com muito medo de mentir quando a assistente social apareceu na nossa porta. Fui colocada em uma família adotiva por 9 meses, enquanto minha mãe trabalhava para recuperar seus direitos. Havia muitas crianças, muitas regras, e parecia mais um acampamento de verão rigoroso. Então, quando minha mãe finalmente recuperou a minha custódia, fiquei aliviada. A segunda vez que fui colocada em um orfanato, tinha 10 anos. Eu era a única filha adotiva, colocada com uma mulher de 60 anos chamada Mona. Fiquei com ela por quase 1 ano. Mona não era nada espetacular, mas o simples fato de que ela assistia a filmes comigo de vez em quando, cozinhava o jantar todas as noites e lavava a roupa era mais do que minha própria mãe fazia. Mona era média. Ela era quieta, mas não era muito engraçada, nem tão divertida assim, mas estava presente. Ela me fez sentir cuidada. Percebi durante o ano em que estive com Mona que não precisava que minha mãe fosse espetacular ou mesmo ótima. Eu só queria que minha mãe fosse adequada o suficiente para não ter o Estado intervindo em sua maternidade. Isso não é muito para uma criança pedir ao pai que lhe deu a vida. Basta ser adequado. Me mantenha viva. Não me deixe em paz. Quando minha mãe recuperou minha guarda pela segunda vez, e tive que deixar Mona, foi diferente da primeira vez que foi devolvida a ela. Eu não estava animada para vê-la. Fiz 11 anos enquanto morava com Mona e voltei para casa com todas as emoções apropriadas que uma criança de 11 anos desenvolveria com uma mãe como a minha. Eu sabia que estava voltando para um ambiente onde teria que me virar sozinha. E não estava feliz. Estava sendo devolvida a uma mãe que não era nem adequada. Nosso relacionamento nunca voltou aos trilhos depois disso. Minha mãe e eu não podíamos ter uma conversa sem que se transformasse em uma briga. Depois de alguns anos disso, quando eu tinha cerca de 14 anos, ela finalmente parou de tentar ser minha mãe. E em vez disso, parecia que eu tinha me tornado sua inimiga. Mas eu era autossuficiente naquela época. E não precisava que minha mãe visse 2 vezes por semana e fingisse que tinha algo a dizer sobre mim, quando ela não sabia nada sobre minha vida, ou quem eu era como pessoa. Morávamos juntas até me formar no ensino médio, mas não éramos amigas, e não havia nenhum relacionamento entre nós. Quando ela falava comigo, suas palavras eram insultos. Por causa disso, acabei parando de falar com ela. Eu preferia a negligência ao abuso verbal. Quando conheci Scott,
Fazia 2 anos desde que ouvia a voz dela. Achei que nunca mais falaria com ela. Não porque tivemos uma grande briga, mas porque nosso relacionamento era um fardo. E acho que nós duas sentimos que fomos libertadas quando esse relacionamento acabou. Eu não percebi o quão desesperada ficaria um dia, no entanto. Passamos quase 3 anos sem nos falar quando entrei em contato com ela da prisão. Eu estava desesperada. Estava grávida de 7 meses. Grace e Patrick já haviam pedido a custódia, e devido à duração da minha sentença, descobri que eles também estavam solicitando a rescisão dos meus direitos parentais. Entendi por que eles estavam fazendo isso. O bebê precisaria de um lugar para ir. Eu preferia os Landrys a qualquer outra pessoa que eu conhecesse, especialmente minha mãe. Mas descobri que eles queriam encerrar meus direitos permanentes. Foi aterrorizante. Isso significava que eu não veria minha filha. Não saberia sobre ela, mesmo depois da minha libertação. Mas como eu não tinha uma sentença tão longa e não havia mais ninguém a quem eu pudesse conceder a custódia da minha filha, tive que entrar em contato com o único membro da família que poderia me ajudar. Pensei que talvez, se minha mãe lutasse pelo direito de visitação como avó, eu poderia pelo menos ter algum controle sobre o que aconteceria com minha filha no futuro. E talvez, se minha mãe tivesse direito de visitação com minha filha, ela poderia trazer meu bebê para a prisão depois que nascesse, para que eu pudesse pelo menos conhecê-lo. Quando minha mãe entrou na sala de visitas naquele dia, ela tinha um sorriso presunçoso no rosto. Não era um sorriso que dizia: "Senti sua falta, Kenna." Era um sorriso que dizia: "Isso não me surpreende." Ela parecia bonita, no entanto. Estava usando vestido. Seu cabelo estava tão comprido como a última vez que a vi. Era estranho vê-la pela primeira vez como igual e não como um adolescente. Nós não nos abraçamos. Ainda havia tanta tensão e animosidade entre nós que não sabíamos como interagir. Ela se sentou e fez um gesto em direção ao meu abdômen. "Este é o seu primeiro?" Balancei a cabeça. Ela não parecia animada para ser avó. "Eu pesquisei você no Google," ela disse. Essa foi a maneira dela de dizer que li o que você fez. Enfiei a unha no polegar da palma da mão para me impedir de dizer algo que me arrependeria. Mas cada palavra que eu queria dizer era uma palavra da qual me arrependeria. Então, ficamos sentadas em silêncio por um longo tempo enquanto eu tentava descobrir por onde começar. Ela bateu os dedos na mesa, ficando impaciente com meu silêncio. "Então, por que estou aqui, Kenna?" Ela apontou para minha barriga. "Você precisa de mim para criar sua filha?" Balancei minha cabeça. Eu não queria que ela criasse minha filha. Eu queria que os pais que criaram um homem como Scott criassem minha filha. Mas eu também queria ver minha filha. Então, por mais que eu quisesse me levantar e me afastar dela naquele momento, não podia. Não. Os avós paternos vão ficar com a guarda dela. Mas minha boca estava seca. Eu podia sentir meus lábios grudados quando disse: "Eu estava esperando que você pedisse direitos de visitação como avó." Minha mãe inclinou a cabeça. "Por quê?" O bebê se mexeu naquele momento, quase como se estivesse me implorando para não pedir a essa mulher para ter nada a ver com ela. Eu me sentia culpada, mas estava sem opções. Engoli seco e coloquei minhas mãos no meu abdômen. "Eles querem rescindir meus direitos. Se fizerem isso, nunca vou conseguir vê-la. Mas se você tiver os direitos como avó, pode trazê-la aqui para me ver de vez em quando." Eu soava como a versão de 6 anos de mim, com medo dela, mas ainda precisando dela. "É uma viagem de 5 horas, disse minha mãe. Eu não sabia onde ela ia com esse comentário. "Eu tenho uma vida, Kenna. Não tenho tempo para levar seu bebê em viagens de 5 horas para ver a mãe na prisão toda semana." "Eu não teria que ser semanal."
apenas sempre que puder. Minha mãe se mexeu em seu assento. Ela parecia zangada. Comigo. Ou irritada. Eu sabia que ela ficaria incomodada com a viagem. Mas pensei que uma vez que me visse, pelo menos pensaria que a viagem valeu a pena. Estava pelo menos esperando que ela aparecesse, querendo se redimir. Eu pensei que talvez, depois de descobrir que ia ser a avó, ela se sentiria como se tivesse uma nova chance. E realmente tentaria dessa vez. Não recebo um telefonema seu em 3 anos, Kenan. Agora você está pedindo favores? Eu também não recebi um único telefonema dela. Mas não mencionei isso. Eu sabia que isso só a deixaria com raiva. Em vez disso, eu disse: por favor, eles vão levar minha bebê. Não havia nada nos olhos da minha mãe. Nem simpatia, nem empatia. Percebi naquele momento que ela estava feliz por ter se livrado de mim e não tinha intenção de ser avó. Eu esperava. Só estava esperando que ela tivesse crescido em consciência nos anos desde que a vi pela última vez. Agora você saberá como me senti toda vez que o Estado tirou você de mim. Passei por tanta coisa para ter você de volta nas 2 vezes. E você nunca apreciou. Você nunca disse obrigada. Ela realmente queria um agradecimento. Ela queria que eu agradecesse por ser tão ruim, por ser a mãe que o Estado me tirou dela 2 vezes. Levantei-me e saí da sala naquele momento. Eu estava dizendo algo para mim quando saí, mas não podia ouvi-la porque estava com tanta raiva de mim mesma por estar desesperada o suficiente para ligar para ela. Ela não havia mudado. Ela era a mesma mulher egocêntrica e narcisista com quem cresci. Eu estava sozinha. Completamente. Mesmo o bebê que ainda crescia no meu abdômen não me pertencia. Capítulo 16. Ledger. Patrick e eu começamos a construir o balanço do meu quintal hoje. O aniversário de tia é daqui a algumas semanas, mas achamos que se pudéssemos montá-lo antes da festa, ela e seus amigos teriam algo para brincar. O plano parecia viável, mas nenhum de nós sabia que construir um balanço seria como construir uma maldita casa inteira. Há peças em todos os lugares e sem instruções, fez Patrick murmurar: foda-se, pelo menos 3 vezes. Ele raramente usava essa palavra. Evitamos falar de Ken até agora. Ele não tocou no assunto. Então, não toquei no assunto. Mas sei que é tudo em que ele e Grace estão pensando desde que ela apareceu na rua ontem. Mas posso dizer que o silêncio sobre esse assunto está prestes a acabar. Porque ele para de trabalhar e diz: bem, essa é sempre a palavra que Patrick usa antes de começar uma conversa que não quer ter. Ou se está prestes a dizer algo que não sabe que sabe que não deveria dizer. Peguei isso quando eu era apenas uma adolescente. Ele entrava no quarto de Scott para me dizer que era hora de ir para casa, mas nunca dizia o que pretendia dizer. Ele apenas falava sobre isso. Batia na porta e dizia: bem, acho que vocês 2 têm aula amanhã. Patrick se senta em uma das minhas carteiras do pátio e descansa as suas ferramentas sobre a mesa. Está tranquilo hoje, ele diz. Aprendi a decifrar as coisas que ele não diz. Eu sei que está se referindo ao fato de Kenan não ter aparecido. Como está Grace? No limite, ele diz. Conversamos com nosso advogado ontem à noite. Ele nos garantiu que não há nada que ela possa fazer legalmente nesse momento. Mas acho que Grace está mais preocupada em fazer algo estúpido, como tirar Dian do campo de t-ball quando nenhum de nós está olhando. Kenan não faria isso. Patrick ri, sem entusiasmo. Nenhum de nós a conhece, Ledger. Não sabemos do que ela é capaz. Eu não a conheço, a mulher, melhor do que ele pensa. Mas nunca vou admitir isso. Mas Patrick também pode estar certo. Eu sei como é beijá-la.
mas não tenho ideia de quem ela é como humana. Ela parece ter boas intenções, mas tenho certeza que Scott pensou a mesma coisa sobre ela antes que ela se afastasse dele quando mais precisava dela. Estou recebendo chicotadas de lealdade. Num minuto me sinto horrível por Patrick e Grace. No próximo, me sinto horrível por Ken. Tem que haver uma maneira de todos se comprometerem sem que Diane seja a única a sofrer. Tomo um gole de água para preencher o silêncio. Então limpo minha garganta. Você está curioso sobre o que ela quer? E se não estiver tentando levar Diane? E se ela só quiser conhecê-la? Não é da minha conta. Patrick diz abruptamente. O quê? Nosso sofrimento é minha preocupação. Não há como Kenna Rowan se encaixar em nossas vidas ou na vida de Diane sem afetar nossa sanidade. Ele está se concentrando no chão agora, como se estivesse trabalhando tudo isso em sua cabeça enquanto está saindo da sua boca. Não é que achemos que ela seria uma mãe ruim. Eu certamente não acho que ela seria boa. Mas o que isso faria para Grace se ela tivesse que compartilhar a garotinha com aquela mulher? Se ela tivesse que olhá-la nos olhos toda semana? Ou pior, e se Kenna de alguma forma fizesse um juiz sentir pena dela e seus direitos fossem restabelecidos? Onde isso deixaria Grace e eu? Já perdemos Scott. Não podemos perder a filha do Scott também. Não vale o risco. Eu entendo o que Patrick está dizendo. Completamente. Mas também sei que depois de conhecer Kenna nos últimos 2 dias, o ódio que eu tinha por ela está começando a se transformar em outra coisa. Talvez esse ódio esteja se transformando em empatia. Sinto que isso poderia acontecer com Patrick e Grace, se eles dessem a ela uma chance. Antes que eu possa pensar em algo para dizer, Patrick lê a expressão do meu rosto. Ela matou nosso filho, Ledger. Não nos faça sentir culpados por não sermos capazes de perdoar isso. Estremeço com a resposta de Patrick. De alguma forma, atingi um nervo com o meu silêncio. Mas não estou aqui para fazê-lo se sentir culpado pelas decisões que tomaram. Eu nunca faria isso. Eu quero ela fora de nossas vidas e fora dessa cidade. Patrick diz. Não nos sentiremos seguros até que essas 2 coisas aconteçam. Todo o humor de Patrick mudou. Sinto-me culpado por sugerir que eles entrem no raciocínio de Kenna. Ela chegou aqui e, em vez de esperar com todos na vida de Scott se conformassem com sua situação, o mais fácil e menos prejudicial seria aceitar as consequências de suas ações e respeitar as decisões que os pais de Scott tomaram. Eu me pergunto o que Scott gostaria se pudesse ver esse resultado. Todos sabemos que o acidente, embora evitável, também foi um acidente. Mas ele estava bravo com ela por deixá-lo? Ele morreu odiando-a? Ou ele teria vergonha de seus pais e de mim por manter Kenna longe de Jean? Eu nunca teria essa resposta. Ninguém mais terá. É por isso que sempre encontro outra coisa em que me concentrar quando começo a me perguntar se todos estamos indo contra o que Scott queria. Eu me inclino para trás na cadeira no pátio e olho para o trepa-trepa que espero começar a tomar forma em breve. Enquanto olho para ele, penso em Scott. É exatamente por isso que eu o derrubei. Scott e eu fumamos nosso primeiro cigarro naquele trepa-trepa. Digo a Patrick. Nós tínhamos 13 anos. Patrick ri e se recosta na cadeira. Ele parece aliviado por eu ter mudado de assunto. Onde vocês 2 conseguiram cigarros aos 13 anos? A caminhonete do meu pai. Patrick balança a cabeça. Bebemos nossa primeira cerveja lá. Ficamos chapados pela primeira vez lá. E se bem me lembro, Scott deu seu primeiro beijo lá. Quem era ela? Patrick pergunta. Dana Freeman. Ela morava na rua. Ela foi meu primeiro beijo também. Essa foi a única briga em que eu e Scott entramos. Quem a beijou primeiro?
Eu. Scott mergulhou com uma maldita águia e atirou de mim. Irritou-me, mas não porque eu gostava dela. Só não gostei que ela o escolheu em vez de mim. Nós não nos falamos por 8 horas inteiras. Bem, é justo. Ele era muito mais bonito que você? Sorrio. Patrick suspira. Agora nós dois estamos pensando em Scott e isso está diminuindo a sua energia. Eu odeio a frequência com que isso acontece. Eu me pergunto se isso vai começar a acontecer menos. Você acha que Scott queria que eu fosse diferente? Patrick pergunta. O que você quer dizer? Você foi um ótimo pai. Trabalhei em um escritório analisando números de vendas a vida toda. Às vezes, eu me perguntava se ele alguma vez desejou que eu fosse algo melhor, como um bombeiro ou um atleta. Eu não era o tipo de pai do qual ele podia se gabar. Eu me sinto mal que Patrick pense que Scott gostaria que ele fosse diferente do que ele era. Penso nas muitas conversas que Scott e eu tivemos sobre nosso futuro. E uma dessas conversas me chamou a atenção. Scott nunca quis se mudar. Digo. Ele queria conhecer uma garota e ter filhos, e levá-la ao cinema todo fim de semana e à Disney World todo o verão. Lembro-me de pensar que ele estava louco quando disse isso, porque meus sonhos eram muito maiores. Eu disse a ele que queria jogar futebol e viajar pelo mundo e ter negócios e ter um fluxo de caixa estável. Eu não era sobre a vida simples como ele era. Digo para Patrick. Eu me lembro depois que disse a ele o quão importante eu queria ser. Ele disse, eu não quero ser importante. Não quero a pressão. Quero deslizar sobre o radar como meu pai, porque quando ele chega em casa à noite, está de bom humor. Patrick fica quieto por um tempo, mas então diz, você está zoando. Ele nunca disse isso. Eu juro. Digo com uma risada. Ele dizia coisas assim o tempo todo. Ele te amava do jeito que você era. Patrick se inclina para a frente e olha para o chão, juntando as mãos. Obrigado por isso. Mesmo que não seja verdade. É verdade. Digo, tranquilizando. Mas Patrick ainda parece triste. Tento pensar em uma das histórias mais leves sobre Scott. Uma vez, estávamos sentados dentro do trepa-trepa e do nada um pombo pousou no quintal. Estava a apenas 3 ou 4 passos de distância de nós. Scott olhou para ele e disse, isso é a porra de um pombo? E eu não sei porque, talvez porque nós dois estávamos chapados, mas nós rimos muito disso. E por anos, até ele morrer, toda vez que víamos algo que não fazia sentido, Scott dizia, isso é a porra de um pombo? Patrick ri. É por isso que ele sempre dizia isso? Concordo. Patrick começa a rir ainda mais. Ele ri até chorar. E então, ele só chora. Quando as lembranças começam a atingir Patrick assim, sempre me afasto e o deixo em paz. Ele não é do tipo que quer conforto quando está triste. Ele só quer solidão. Entro e fecho a porta, me perguntando se alguma vez vai melhorar para ele, Grace. Faz apenas 5 anos, mas ele ainda precisará chorar sozinho em 10 anos. 20. Quero tanto que eles se curem, mas a perda de um filho é uma ferida que nunca cicatriza. Isso me faz pensar se Kenna chora como Patrick e Grace. Ela sentiu esse tipo de perda quando eles tiraram Jean dela? Porque se ela o fez, não posso imaginar que Grace e Patrick permitiriam que ela continuasse a sentir isso, já que eles sabem como é em primeira mão.